Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo no canal e vamos falar do jogo clássico Corinthians e Santos que terminou nesse momento no Itaquerão. Corinthians 1, Santos na raça, empata no finalzinho também 1. Tudo isso a partir de agora. Vamos falar do jogo, os personagens. Mas antes, você que não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, porque assim o YouTube sempre notifica você dos vídeos e também das lives. Se gostar, já sabe, dá aquele like que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, vamos falar do peixe do jogo. Terminou nesse momento na Arena Corinthians, mais conhecida como Itaquerão. Corinthians 1, Santos Futebol Clube, que busca o empate no final, também 1. E o Peixe soma mais um ponto na luta contra o rebaixamento. A gente vai falar tudo a partir de agora. O jogo, então, é o seguinte: o primeiro tempo do Santos foi horroroso, foi uma pouca vergonha. A escalação do Marcelo Fernandes não surtiu efeito, colocou o Rodrigo Fernandes como titular ao lado do Tomás Rincon no meio-campo, dois volantes, não. Os dois têm a mesma função, tá? Aquele pitbull não deu certo. Aí o João Basso acabou saindo já no começo do jogo, sentiu uma contusão, entrou o Messias, que fez um bom jogo, não comprometeu. Só que tem uma coisa, o Santos não conseguiu jogar. O Corinthians dominou o primeiro tempo, apesar do Corinthians também não ter aquela qualidade técnica muito grande, como já teve em outras oportunidades, mas é um time ainda perigoso, ainda tem bons jogadores, como o Renato Augusto, que não fez um grande jogo, o Yuri Alberto, que também apareceu pouco, mas é um time perigoso. E criou chances que, olha, principalmente de bola parada, que a gente já sabia, uma cabeçada do Gil ali espetacular, que o João Paulo fez uma defesa incrível. A lá João Paulo, aqueles milagres de João Paulo, né? Catando no cantinho embaixo, uma defesa incrível. Um chute de fora da área espetacular, que o João Paulo foi no ângulo. O Corinthians teve pelo menos 4 a 5 oportunidades claras de gol contra o Santos, mas claras mesmo, além do gol, né? Que a gente já vai falar. E aí, o Santos, então, não fez absolutamente nada. Um jogo do Santos que não truncado, só se defendendo, não queria jogar, rifava a bola. Muito mal o Santos no primeiro tempo, né? Com a escalação do seu Marcelo Fernandes. Aí, no segundo tempo, né? Ele acabou fazendo algumas modificações, né? O Santos toma o gol do Corinthians, 1-0, até que demorou, falar a verdade para vocês, né, gente? Porque muita pressão, bola na trave, o goleiro pegando e aí o que acontece? O João Paulo faz mais uma defesa espetacular e aí o Jean Lucas, que eu vou falar dele aqui, botou a bola para dentro, foi cortar a bola, não pode fazer um gol contra desse, meu amigo. Meu irmão, você tá de brincadeira com nós, cara. Você é boa gente, é um bom jogador, gosta do Santos, mas você não tá jogando nada, irmão. Nada. Nem no jogo passado. Hoje você foi o pior jogador do Santos em campo. O seu Jean Lucas, nota 0 para ele. Fez gol contra, não jogou absolutamente nada. Uma falta para o Santos agora de pouco, lá antes do Santos fazer o gol, que foi todo mundo para a área. Uma jogada de perigo para o Santos. Ele foi bater a falta, mandou fora, cara. Fora. É brincadeira. Depois perdeu uma bola também na linha de fundo. Quer dizer, o Jean Lucas foi horroroso, péssimo, pior jogador do Santos em campo. Né? E aí, o Marcelo Fernandes, que mexeu no time, tardiamente, mas deu sorte que empatou no final, porque ele manteve ali o Rodrigo Fernandes, que não tem condição, e aí ele acaba fazendo uma alteração, colocando, né, o Maxi Silveira para dar mais jogadas pelas pontas, né, abrir mais o time do Corinthians, e aí foi aonde ele acertou, o pulo do gato. Foi a hora que ele colocou o Speed Mendonça no time, né? E o Julio Furk no lugar do Marcos Leonardo. O Lucas Lima achei que saiu, mas não estava jogando tão mal assim, mas precisava de um gás ali. Ele colocou o Soteldo no lugar do Lucas Lima para armar o time. O Soteldo continuou jogando bem, foi um dos melhores do Santos. E aí o Santos partiu para cima. O Corinthians tentou segurar o resultado. O Mano Menezes também é outro técnico horroroso, pífio, que só joga para fazer um gol por uma bola e depois quer estacionar um ônibus lá atrás. E aí o Santos aproveitou as oportunidades que foram surgindo, algumas não tão claras, mas encurralando o Corinthians, né, principalmente com o Espírito Mendonça, que entrou bem pelo lado esquerdo, fazendo a jogada da ultrapassagem com o Soteldo.
Aliás, o Marcelo Fernandes deveria colocar o Mendonça de ala pela esquerda no com três zagueiros. Ele tem essa velocidade para ir e voltar. E aí saiu a jogada fundamental do jogo, né? O Santos quase empatou já antes do lance que o Soteldo sofreu o pênalti na puxeta do Furque, que o zagueiro Gil do Corinthians tirou a bola que estava em direção ao gol. Ali o Santos poderia ter empatado, mas em seguida o Santos continuou indo para cima, ganhando a segunda bola. O Santos começou a ganhar essa bola e encurralar ainda mais o rival lá para trás. E aí sai a jogada espetacular do Soteldo, que estava infernizando a defesa do Corinthians aí, toda hora que ele pegava a bola, né? E ele segurou, ele com o Mendonça, confundindo a marcação, e o Soteldo parte para cima ali, e aí vai aqui uma crítica à transmissão aí do Sport TV e Premier, no Sport TV não foi no Premier só o jogo, do narrador lá, o Milton Leite, até vou falar o nome dele aqui. Ô, meu irmão, para de ser corintiano, irmão, para de ser um cara que não... Você tá narrando o jogo, você não tá narrando nem para um canal do Santos, nem para um canal do Corinthians, nem para Santista, nem para corintiano. Você tem que ser isento, irmão. Você falar que o Soteldo chutou o pé do Gil, você tá de brincadeira, cara. Você é um brincalhão, o narrador, o Milton Leite. Você tá de brincadeira, irmão. Entendeu? O Soteldo toca a bola e o Gil que bate e chuta o pé dele. Então é pênalti, irmão. O Daronco não viu, né? Ficou na dúvida, aí o VAR chamou, acionou, e aí ele foi obrigado a marcar o pênalti, porque foi pênalti. O Gil não foi uma pancada, mas ele desequilibra o Soteldo. O pé dele bate no pé do Soteldo. E aí o narrador fala que o Soteldo chutou o pé do Gil. Para de ser corintiano, irmão. Larga a mão. Tá de brincadeira com nós, ó. Uma crítica aí para a transmissão da Globo, tem que ser mais isento. O Dodô também, que jogou no Santos, falou que o Soteldo chutou o jogador do Corinthians. Estão de brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Vamos analisar o jogo, analisar os lances com mais isenção, entendeu? Não ficar puxando o saco para os caras, entendeu? Então, o Santos acaba na jogada sofrendo o pênalti, então o Soteldo, e aí foi o lance capital. Porque todo mundo achou que o Soteldo fosse bater o pênalti, ou o próprio Rincon, né? O Soteldo pegou, deu um beijo na criança, na bola, e entregou para quem? Para o Speed Mendonça, que foi até criticado durante a semana num vídeo com o torcedor do Santos, e o Soteldo deu a bola para ele bater o pênalti. O Marcelo Fernandes não gostou, todo mundo ficou apreensivo, mas eu falo para vocês que eu falei que ia ser gol. Sabe por quê? Porque o Speed Mendonça, eu já acompanhei vários e vários jogos dele no Ceará. Ele bateu vários pênaltis lá no Ceará e bateu muito bem. Ele é um bom batedor de pênalti. Então, quando o Soteldo entregou a bola para ele, muita gente ficou desesperada que ele fosse errar, eu não. Como eu já acompanhei jogos dele no Ceará, eu sabia que ele bate muito bem. E eu falei aqui, ele vai bater e vai marcar o gol, porque ele bate bem. E ele bateu um pênalti com maestria no Cássio, deslocou o goleiro, bateu forte a meia altura e fez o gol do empate do Santos. Santos 1, Corinthians 1, daí o Santos deu aquela cozinhada no Galo ali, né? Ficou segurando a bola, o Corinthians tentou, aí deu desespero depois nos caras, né? A hora que tomou o gol de empate, para tentar ainda, quem sabe, alguma coisa, mas o Santos muito bem postado, Joaquim, o zagueiraço do Santos, mais uma vez, jogando muito, tirou todas lá de trás, né? O Messias entrou, jogou bem, não comprometeu, o João Paulo, fantástico, o melhor em campo do Santos, ao lado do Soteldo, jogou muito, e o Santos acaba conseguindo um bom empate, hein? Um bom empate para o Santos, que o jogo praticamente estava encaminhando para a vitória do Corinthians. O Marcelo Fernandes, que demorou muito para mexer no time, tivesse feito essa formação já no começo do segundo tempo, o Santos tinha ganho do Corinthians. E o Santos precisava ganhar do Corinthians, porque o Corinthians é um time fraco também. O Santos perdeu a chance de fazer 3 pontos. Só faz 1. Mas melhor que nada. Porque agora o próximo jogo é Flamengo. E aí é mais complicado. O Santos poderia fazer esses 3 pontos e somar 36 e passar o Bahia também. Não acontece, o Santos fica empatado com o Bahia. O Bahia é o 15º, o Santos é o 16º. Os dois têm 34 pontos, porém, gente, o Santos não pode, de hipótese alguma, terminar empatado em número de pontos com o Bahia e com o Vasco. Se o Santos terminar empatado em número de pontos com o Bahia e com o Vasco, o Santos cai. O Santos cai, porque o Santos tem um saldo pior. Então, o Santos, nos critérios de desempate, o Santos estará rebaixado se ficar empatado em número de pontos com o Goiás, com o Bahia e com o Vasco da Gama.
entendeu? Porque o saldo do Santos é uma coisa absurda de ruim, é menos 20 de saldo. Então o Santos não pode ficar empatado com o Bahia, nem com o Goiás, nem com o Vasco. O Santos tem que ficar à frente deles, entendeu? O Santos dorme fora da zona de rebaixamento, abre 3 pontos do Vasco da Gama, que mais cedo empatou o jogo, e é o que a gente fala, 3 pontos, mas se o Vasco ganha e o Santos perde para o Flamengo, o Santos volta para a zona de rebaixamento, mesmo com 3 pontos na frente. Por quê? Justamente por isso, porque no critério de desempate, o Santos é pior que o Vasco. E com o Bahia também, e com o Goiás também. Entendeu? Então o Santos tem que procurar vencer os jogos. Mas esse empate com o Corinthians não é de todo ruim. Foi um resultado agora no finalzinho aí importante, um achado, e o Santos consegue um pontinho que lá na frente pode fazer a diferença, né? Agora é enfrentar o Flamengo, mas de toda forma o Peixe consegue esse empate aí e fica fora do Z4 e vamos agora para a próxima. Então, Santos 1, Corinthians 1, final na Arena Itaquerão. Se você gostar do vídeo, dá um like, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários para a gente trocar ideia. Um forte abraço, fique com Deus. A gente volta com muito mais de Santos aqui.